Bora! Oi, oi, oi! Vamos começar a aula 35 do módulo 2? Bora! A gente está falando de refração. A gente viu a lei de Snell e Descartes, que é o modelo matemático que manda nisso tudo. E agora a gente vai falar do dióptro plano. Bom, o que é o dióptro plano? Essa linha aqui, sabe, que divide esses dois meios diferentes, dióptro plano. Bom, nessa discussão a gente vai falar da altura aparente que rola quando a gente tem, por exemplo, a luz saindo de um meio e indo para o outro. Nessa mudança de meio, se eu olhar no ângulo meio oblíquo, no ângulo oblíquo assim, a gente vai ver uma mudança nessa altura, certo? Devido à inclinação do raio de luz. Aí aqui eu vou discutir essa situação. Por exemplo, quando um observador no ar, nesse caso, ele olha um peixinho na água, ou mesmo, tu já deve ter percebido isso, já foi na piscina, tu olhou assim, oba, dá pé. Aí quando tu pula, tu vê que não dá. Por que acontece isso? Porque o piso, ele aparenta estar mais no alto. Essa altura que a gente está vendo, ela é uma imagem, não é verdade, tá? Na primeira aula, se tu assistiu aí a aula 33, eu acho, ou 34, a gente falou do Sol, que a gente está vendo uma imagem deslocada em relação a onde o Sol está de verdade. Bom, sempre que a luz muda de meio vai acontecer isso. Aqui então o que eu tenho, olha só, o peixe está lá embaixo, tá? Raio de luz que sai dele, quando sai da água e vai para o ar, que tem um índice de refração menor, ele afasta da linha normal, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho o objeto está no maior e o observador está no menor. Aqui, por exemplo, eu tenho água, no meu exemplo, e aqui eu tenho ar. Bom, o que vai acontecer? Olha só, como a luz vai inclinar, numa linha reta, a impressão que tem é que o peixe está mais em cima. Então a gente vai aprender a calcular essa posição aparente, certo? Beleza, mesma situação aqui, ó. Agora é o contrário. O observador está embaixo da água aqui. A água está embaixo. Tá? Bom, daí como que eu vou encontrar essa altura aparente? Aqui eu desenho uma andorinha. A andorinha sai, o raio de luz bate nela, reflete, vem aqui e aproxima da linha normal. Lá afasta, aqui aproxima, porque a água tem uma refração maior. Bom, a impressão que a gente tem é que a andorinha está numa posição maior, uma altura diferente. Então a gente vai calcular assim, dessa forma, usando essa relação. Pelinha é a posição da imagem. Então, pelinha P, N do observador pelo N do objeto. Então, não importa o caso aqui, se é o raio saindo da água para o ar ou o raio saindo do ar para a água, tá? Tu sempre vai colocar desse jeito. Pelinha é a posição original, a altura, a posição do objeto. E sempre assim, o N do observador pelo N do objeto. Nesse caso, o observador seria a água, o ar estaria da água em cima, do ar embaixo. Aqui, o ar em cima e a água embaixo. Tá? Eu sempre gosto de brincar assim, para não esquecer. Tu vai até lembrar, tem o observador e o objeto. Cara, onde é que eu vou colocar o observador na fração? Lembra? O observador eu coloco em cima. Eu sei que é tolo, mas para enxergar mais longe o observador, entendeu a brincadeira? Coloca o observador em cima da fração. Então, aí, nesse caso, eu vou calcular a posição aparente. Tem uma historinha que eu conto em sala de aula, eu tenho um conto que eu escrevi, que tem um índiozinho conversando com o pai dele. O pai dele ensinando o índio filho e o índio pai. O índio pai ensinando o índio filho a caçar, a pescar com arpão. Aí o que acontece? Bem aqui, ó, tá o índiozinho. O índiozinho, com o seu arpão. Aí ele vai jogar, chum. Bom, aí o pai dele disse assim, claro, cultura indígena, na historinha, né? Meu filho, quando você for caçar o peixe, pescar o peixe, ele vai entender que faz parte da cadeia alimentar, o ciclo da vida, e ele vai, com respeito, porque a gente está fazendo com respeito, ele vai se entregar. Aí ele se entrega e o espírito dele vai embora. Então o que tu vê de verdade não é ele,
é o espírito dele. Tu joga mais embaixo que o corpo está embaixo. O que eu estou dizendo para ti? Isso é refração. Certo? Então, O, P' é igual a P. Posição da imagem é igual a posição do objeto. Aí a fração, N do observador pelo N do objeto. O observador sempre em cima. Vamos junto? Agora a gente vai falar de lâminas paralelas. Vamos nessa?